Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas. Que alegria estar aqui com vocês. 12h05, horário do Brasil. Hoje a nossa aula vai ser sobre gatilhos. Eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho, tirar as dúvidas de vocês sobre gatilhos. Estou aqui ao vivo no YouTube com vocês, mas também estou ao vivo lá pelo Instagram. Mas essa aula fica disponível depois para vocês que quiserem assistir e terem acesso. Eu vou deixar ela disponível pelo YouTube, tá? Sejam bem-vindas. Tô olhando aqui para o lado. Para quem tá no YouTube, eu tô olhando aqui para o lado, porque o pessoal do Instagram tá aqui do meu lado direito. Então, quando vocês verem trocando o olhar, é por isso. Bom dia. Para mim é bom dia ainda, porque aqui são 11 horas, ainda nem almocei. Oi, Pri, Grace, Laurinha. Bom dia, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre gatilhos. Deixa eu só fixar o comentário aqui para vocês entenderem qual vai ser o assunto de hoje. Os nossos gatilhos. Entendendo os nossos gatilhos. Os nossos gatilhos. Esses que muitas vezes fazem a gente perder a paciência sem se dar conta. Vocês pediram, tá? Esses temas foram vocês que escolheram. Então, ontem a gente falou sobre birras. Quem ainda não acessou, também está disponível. É só escrever quero depois ali para mim, pelo direct que eu envio o link para vocês. Então, quem ainda não acessou, está disponível a live de ontem. Foi sobre birras, sobre explosão emocional. Como que a gente lida sem cair na permissividade, super importante. Mas na live de ontem eu falei muito sobre a importância dessa inteligência emocional do adulto no momento de lidar com essas explosões emocionais e o quanto a corregulação e o acolhimento ali nesse momento da birra vai fazer a diferença não só para a criança, mas também para o adolescente e também na vida adulta. Falei sobre as birras do adulto, falei sobre as explosões emocionais também na adolescência. A gente falou bastante. Eu dei um olhar bem amplo para vocês em relação às explosões emocionais, explicando ali o que acontece dentro do nosso cérebro. E hoje a gente vai dar continuidade falando sobre os gatilhos, né? O que são os gatilhos emocionais? O que acontece quando a gente perde a paciência com o nosso filho? O que acontece quando a gente perde a paciência, muitas vezes até com um amigo ou com um parceiro, né, que a gente acaba se estressando? Por que a gente tem esse gatilho? De onde surge esse gatilho? Por que muitas vezes está tão ativo ali? O gatilho é quando a gente não tem a habilidade de pensar antes de uma reação, quando a reatividade é muito alta, quando vem de uma forma muito intensa, quando realmente te desregula emocionalmente, ao ponto de você sentir o seu coração acelerar, né? Então, quero que vocês contem aqui para mim, quem está ao vivo comigo, quais são os gatilhos que vocês percebem em vocês. Eu, por exemplo, gatilhos que eu ainda percebo, situações do dia a dia com os meus filhos que eu ainda percebo que são gatilhos. Algumas situações já deixaram de ser e outras continuam sendo gatilhos. As que já deixaram de ser, vou citar exemplo aqui para vocês. O choro. O choro para mim era um gatilho muito intenso. Por que eu chamo de gatilho? Porque todas as vezes que eu ouvi um choro, eu tinha uma vontade muito grande de calar aquele choro. Eu tinha uma vontade muito grande de sair daquele ambiente, de fugir daquilo. Então, o meu corpo, ele acionava o meu sistema de alerta. Ou vinha aquele dragão por dentro, né? Aquela raiva, aquele sentimento de aversão por aquilo que está acontecendo, que você não sabe de onde vem. E aí eu percebia realmente, opa, isso aqui para mim é um gatilho. Só que eu só comecei a entender depois. Porque o que acontecia antes de eu entender isso? Antes de eu entender que o choro era um gatilho? Eu usava mecanismos para pausar aquilo. Muitas vezes os mecanismos que a gente hoje conhece, né? Então, eu ficava fazendo violência, ameaças, chantagens, tudo isso eu chamo de violência, tá? Então, eu ficava fazendo chantagem, eu ficava fazendo ameaças, eu dizia para parar de chorar, que feio ficar chorando, porque o meu cérebro, a minha mente, e é natural que isso aconteça quando é gatilho, a gente quer interromper aquilo a qualquer custo. Porque incomoda muito o nosso sistema nervoso. A gente quer fugir daquela situação. E se a gente olha detalhadamente para aquilo, né, depois olhando de um outro ângulo,
saindo dessa nossa visão embaçada de uma educação rígida e indo para um outro olhar de mais empatia, você começa a perceber que, poxa, qual o problema a criança chorar? Qual o problema do choro? Então, é um gatilho por quê? Porque é algo natural, mas que o meu corpo rejeitava. E por que o meu corpo rejeitava aquela situação? O que a minha história conta dessa rejeição em relação àquilo? O que acontece aqui dentro do meu cérebro? Isso que eu vou trazer para vocês. O que acontece dentro do meu cérebro? O que acontece do ponto de vista aqui do meu desenvolvimento que fez com que situações comuns, normais e naturais se transformassem em algo de estresse, de tensão, que me leva a ser muitas vezes agressivo com aquela pessoa que eu amo, que o natural seria eu acolher, eu estar com a pessoa, mas o meu corpo, as minhas ações, as minhas reações não me permitem estar. Então, o choro era um gatilho muito grande para mim. A criança ficar reclamando era um gatilho muito grande para mim, muito intenso. Falar com voz de neném era um gatilho muito intenso para mim. Então, eu sei reconhecer as coisas que eram, mas daqui a pouco eu vou falar as coisas que ainda são. Porque sim, a gente vai reconhecendo gatilhos à medida que os nossos filhos vão crescendo, outros gatilhos vão aparecendo, e daqui a pouco eu explico para vocês por que isso vai acontecendo. Sair atrasada, viver a América com a família falou sair atrasada, ameaças também, meu pai fazia isso e batia desafiando a gente que não teve a infância a fazer agora, entendi. O quanto o enrolar para fazer, né? O falar que não sabe sendo que sabe fazer, pedir ajuda naquelas habilidades, são coisas que para mim eram gatilho. Pedir ajuda em coisas que eu sei que a criança sabe fazer, era gatilho. Eu queria que a criança fizesse tudo sozinha. Outra coisa que é gatilho, que você falou que também para mim era um gatilho, é se atrasar demais. A criança, você pede para a criança fazer uma coisa, a criança vai e faz outra, e você já está atrasada, e o horário, e a pressão. E aí, eu vou contar para vocês o que isso conta da minha infância, e muito provavelmente vai contar da infância de vocês também. O que acontece dentro do nosso cérebro? Quando a gente vive os nossos primeiros anos de vida, é o período de maior conexão dentro do nosso cérebro. A gente nasce com muito mais neurônios do que um adulto tem. Então, uma criança nasce com mais neurônios do que um adulto tem. Por que isso acontece? É como se fossem neurônios reserva e porque essa criança está o tempo todo captando desse ambiente habilidades para poder viver, literalmente, sobreviver nesse meio. Então, ali ela aprende a andar, ela aprende a falar, e ela aprende também a estabelecer conexões de defesa. Prestem bastante atenção nisso, que isso é importante. Conexões de defesa. Então, tudo aquilo que aquele corpo infantil vai interpretando como ameaça, ela desenvolve dentro desse corpo habilidades de defesa. Por que isso acontece? Porque lá na frente, quando eu entrar em contato com isso aqui de novo, meu corpo já sabe que precisa se defender. Então, é um mecanismo de defesa para que fique rápido, para que eu não precise pensar lá na frente se isso é perigoso ou não. Meu corpo já guardou, olha que lindo. Gente, e se a gente fala de sobrevivência, é o que permitiu realmente a gente sobreviver. Né? A gente ser a espécie que mais foi adiante, é por isso. Então, a gente tem aqui dentro do nosso corpo, dentro da nossa mente, do nosso sistema nervoso, eu adoro falar sobre neurocepção, quem me conhece sabe disso, principalmente meus alunos da certificação, mas eu gosto de falar para vocês como se ele fosse um radarzinho. Nós temos aqui dentro do nosso corpo um sistema de radar que funciona de forma inconsciente, ou seja, eu não preciso pensar para ele agir, e ele fica 24 horas captando sinais de ameaça aqui no ambiente que eu estou vivendo. Se surgir algum sinal de ameaça, esse radarzinho vai comunicar ao meu corpo que precisa se defender. Opa, ameaça, se defende aí. E esse corpo vai ativar aqui toda uma cascata de estresse para colocar esse corpo em alerta e se defender. Vai fugir, vai lutar ou vai congelar e fingir de morto, né? Que é o sistema de congelamento, que a gente chama de dissociação no processo do trauma. Então, é esse caminho que o corpo vai fazer. Depende muito da intensidade e de cada indivíduo. A gente nunca sabe para que caminho essa pessoa vai. Depende de cada ser humano, de cada indivíduo. A gente nunca sabe para que caminho o bebê vai, a criança vai. É único e individual.
A maioria fica no sistema de luta ou fuga, mas alguns vão para o sistema de congelamento. Quando eu ativo esse sistema meu do estresse, o meu corpo, ele cria ali pistas dentro desse corpo, são levados lá para minha memória intrínseca, uma memória que eu não me lembro, que eu não me recordo, mas que vai ficar guardadinho lá, porque lá no futuro, se por acaso aparecer algo que pareça com aquela situação, opa, ativa de novo que lá vem aquela ameaça. Então, vamos supor, quais são essas pistas, né? Vamos supor que lá quando você era criança, você estava em algum lugar e aproximou de você uma pessoa desconhecida que vestia uma camiseta vermelha e azul, e essa pessoa te passou medo, e naquele momento você não tinha nenhum adulto para te regular. Pelo contrário, dizia para você, que bobeira, tá chorando por quê? Medo é besteira. Ninguém te corregulou, ninguém te mostrou segurança naquele momento. O que seu corpo entendeu? Algumas memórias daquele dia, daquele exato momento, ficaram dentro do seu cérebro infantil. Você não tinha a capacidade de interpretar que aquilo não era ameaçador. Então, ficou dentro do seu cérebro infantil. Seu cérebro pegou detalhes daquela situação, porque foi ameaçador, entendeu que, se isso acontecer de novo, você precisa se defender. Fica rápido na defesa, porque isso aqui é ameaçador, porque nenhum adulto te deu a sensação de segurança. Então, você fica com aquela sensação de ameaça ali e você memoriza alguns detalhes, não é toda a situação, por isso que a gente não lembra de tudo. Mas você memoriza alguns detalhes que talvez você nem se recorde. Mas dentro da sua memória intrínseca fica guardado, porque lá na frente, em qualquer outro momento da sua vida, que uma situação parecida, você entrar em contato com uma situação parecida, você já está pronta para se defender e para sobreviver. Então, vamos supor que seja, por exemplo, a camiseta vermelha e azul. Então, eu vejo uma pessoa com vermelho e azul, opa, meu sistema de alerta já acende de novo, sem eu nem me dar conta. Só que agora vamos voltar para a nossa educação? Eu era uma criança que gostava de explorar no meu desenvolvimento normal e natural de uma criança. Toda criança explora, incluindo jogar comidas no chão. Uma criança de 1 aninho, quem tem bebês menores, quem já teve crianças aí, né, com 1 ano e meio, sabe exatamente do que eu estou dizendo. As crianças pequenas, quando você coloca a comida ali na frente delas, principalmente quando elas já estão satisfeitas ou que elas não estão com fome, elas pegam a comida, elas jogam no chão, elas estão tendo a noção de profundidade, a noção de tempo e de espaço. Várias coisas estão sendo desenvolvidas ali e ela explora o mundo, ela explora as experiências que ela está tendo. Então, ela pega aquele alimento, ela joga no chão, ela faz bagunça com o alimento. É natural do desenvolvimento infantil. Só que os nossos pais não entendiam isso. Eles não tinham essa informação, que eu estou citando um exemplo geral para vocês entenderem os gatilhos que a gente carrega na vida adulta. Então, os nossos pais não tinham essa informação. Eles não têm as informações que a gente tem hoje. Eles não tinham acesso a essas informações. Para eles, aquilo estava errado. Tinha que ser corrigido. Porque na mente deles e nas crenças antigas, né, dessa educação, desse sistema educacional que é tão antigo, que é de séculos passados, eles entendiam que a criança deveria ser corrigida o tempo todo, que aquilo não fazia parte daquele desenvolvimento, que aquilo não era nem necessário acontecer. Hoje a gente sabe, através da neurociência, que é natural a criança buscar essa exploração, que a gente pode permitir de forma saudável, óbvio que a gente não vai permitir que a criança fique jogando toda a comida no chão, mas fornecer outras coisas na mãozinha dela para que ela realmente explore. Naquela época não existia esse conhecimento. Então o que os nossos pais faziam? Grito, chantagem, ameaça e muitas vezes até agressão. Para de jogar comida no chão. Tem gente que passa fome. Então você tinha ali 1 ano e meio e você já via a pessoa que você mais ama com uma face de raiva na sua frente, com uma face de ira, né? Realmente uma ameaça, como se fosse um urso entrando na sua frente. Você convive com aquele urso. E o que aconteceu naquela situação? A sua memória intrínseca, que é essa memória de defesa, desenvolveu pistas ali para mostrar para você que aquilo é ameaçador. Você estava com medo. Você precisava do quê? De um adulto que te desse corregulação e acolhimento e te mostrasse segurança. Isso aconteceu? Não, porque o adulto que deveria te dar segurança e te acolher era o adulto que estava te causando medo. Então, esse é o processo da traumatização que a gente chama. Então, ficaram essas pistas
de ameaça dentro do seu cérebro, reservadinhas lá dentro, reservadinhas. Aí você tem um filho. Por isso que eu falo que o filho ele não joga luz, não, ele joga uns faroletes mesmo, né? Aquele farol bem gigante assim nas nossas sombras. E o seu filho faz a mesma situação de quando você era criança, que você nem se recorda, porque você era muito pequeno, muitas vezes até bebês. Né? Tenho pessoas que eu percebo que às vezes têm problema com o sono da criança, e quando vai olhar a história, é porque exatamente no sono era o momento que os pais ficavam mais estressados. Então, pode ser que se você era bebê, e no momento de alguns momentos ali, bem pequenininho, o seu cérebro interpretou essa ameaça, porque aconteceu realmente um momento ali em que seu adulto cuidador estava desregulado emocionalmente, incapaz de te dar segurança. E aí você tem uma criança. E ali na fase de desenvolvimento natural da sua criança, essa criança vai pegar, vai jogar o alimento no chão. E você, de repente, você vê o seu coração acelerando. E aí você vê a sua pupila dilatando. E você já começa a ficar, né? Até a respiração muda. Por quê? Lá na sua infância existiu uma memória intrínseca, uma pista de que jogar alimento no chão era ameaçador. Então, opa, entrei em contato com isso de novo, meu cérebro já capta isso aqui, meu sistema nervoso já capta isso aqui, já ativa antes de eu pensar. Se é ameaça, gente, para que eu vou usar o pensar? Você não fica pensando se aquilo é ameaçador, você logo se defende. Então, o gatilho é isso, é você se defender de coisas que hoje já não fazem mais sentido. Porque o seu cérebro infantil interpretou como ameaça, porque você não teve um adulto que te corregulou, que te forneceu segurança. Então, para situações banais da sua vida, coisas pequenas, ali com o cérebro infantil, você interpretou como ameaça. E aquilo fica memorizado quando acontece de novo em outra fase da sua vida, e até mesmo numa fase adulta, aquilo te desencadeia uma série de respostas que levam você a reagir de uma forma gigantesca, desproporcional. Desproporcional. E é isso que acontece no gatilho. Então, quando a gente começa a dar conta desses gatilhos dentro da gente, isso muda a nossa vida de uma forma gigantesca. Porque se eu começo a entender os meus gatilhos e compreender os meus gatilhos, eu sei que isso veio da minha história. Eu sei que isso não diz respeito ao meu filho. Eu sei que não tem nada de errado com a minha criança. E eu sei que para ensinar não é na base do grito, não é na base da violência, não é na base da ameaça. Pelo contrário, a gente ensina com inteligência emocional. A gente ensina olhando para esses nossos gatilhos, entendendo que isso é meu. Eu cuido do que é meu e eu ofereço para minha criança aquilo que ela verdadeiramente merece. Respeito, diálogo, conversa. Isso é ensinar. Isso é educar. Isso é a disciplina que vocês tanto buscam. Disciplinar é na base do amor, não é na base do medo. Se a gente deixa os nossos gatilhos tomarem conta, a gente não está educando, a gente está repetindo ciclos. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado. É urgente olhar mais para esses gatilhos e cuidar desses nossos gatilhos, para que eu não passe a minha vida toda reagindo e achando que o problema está sempre no outro, que o problema está sempre no meu filho, que o problema está sempre da criança. Eu acabei de postar hoje de manhã, para quem não viu, vale a pena ver, um Reels falando exatamente sobre isso, sobre os diagnósticos. Quantas crianças hoje são diagnosticadas por ser criança? Porque é gatilho para muitos adultos. Porque eu tentava ser criança e recebia violência, agressão, grito, não se compreendia sobre desenvolvimento infantil há uns anos atrás. Hoje a gente sabe o que é natural da infância, curiosidade, movimento, brincar, correr, pular. A gente sabe que isso é natural da infância. Ah, mas é um lugar que não pode, então eu vou levar a criança para um lugar que pode, porque isso é natural da infância. Mas quantas pessoas estão buscando colocar essas crianças dentro de uma caixinha, dizendo que existe muitas vezes um diagnóstico, sendo que a criança só está sendo criança e aquilo só está sendo um gatilho para mim. Porque lá, quando eu era criança, muitas vezes eu tentava ser criança e dizia: para de gritar, para de correr, vai para o seu quarto. E ali, medo, 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 medo dentro do meu cérebro. Tem que se defender, tem que se defender, tem que se defender. Quando eu entro em contato de novo com aquela situação,
tenho que me defender, tenho que me defender. Só que eu não preciso me defender dos meus filhos, gente. A gente não precisa se defender dos nossos filhos. Os nossos filhos não são ameaça. Eles não são ameaça. E é isso que a gente precisa ensinar o nosso corpo. Que os nossos filhos não são uma ameaça. Não são uma ameaça. E esses gatilhos, eles existem dentro da gente. A gente vai tomando nota, vai tomando conhecimento. Então é muito importante, eu sempre indico, dentro do meu curso intensivo de prevenção de traumas na infância, eu falo bastante sobre isso. Sempre indico a fazer uma escrita, a escrever no final do dia. Aí reconhecendo aquilo que foi gatilho para você naquele dia. O que é gatilho para mim? Qual é o momento que eu mais... Gente, esse gatilho meu eu preciso contar para vocês. Qual é o momento que eu mais perco a paciência? Qual é o momento que para mim é desafiador tá ali, que eu não consigo, que vem aquele dragão dentro de mim, eu explodo com a minha criança? Quais são os meus gatilhos? Para a gente aprender a cuidar. O primeiro ponto, então, é reconhecer esses gatilhos, é entender quais são. Você não precisa ficar lá culpando seu pai e sua mãe, não é o objetivo dessa live, não é isso. Eles não tinham a informação que hoje você tem. Eles não tinham. Então, o objetivo não é ficar voltando lá para o passado, senão você está fugindo da sua responsabilidade mais uma vez. O objetivo é olhar para esses gatilhos, assumir que eles existem e cuidar deles, para que a gente não sangre nos nossos filhos, que é ferida nossa. Então, eu vou olhar para esses gatilhos e vou cuidar. Um gatilho muito intenso que eu tinha, e talvez alguns de vocês também tenham. Lição de casa. Fazer lição de casa, para mim, era um gatilho assim, eu não sei explicar para vocês. Assim, a hora que ele começava, gente, ele tinha 5 anos e meio, 6 anos. A hora que ele começava a olhar para o teto, e na verdade ele tinha que estar ali escrevendo e fazendo a lição, meu coração já, nossa, acelerava. E sim, por vezes eu fui violenta antes de tomar conhecimento disso. Tem que fazer, presta atenção, olha aqui de novo, errou, apaga, letra mais bonita, a letra tá feia. Gente, uma criança, 5 anos e meio ele tinha. Chegou um momento que o momento da lição era um momento mais caótico dentro da minha casa. Era um momento de caos. Ele era pequenininho, ele era pequeno. Eu não entendia primeiro que ele nem deveria ter lição de casa, porque ele era uma criança que já ficava praticamente integral na escola. Então, o mais importante para ele era brincar, aprender através do brincar. E eu estava ali cobrando demais essa criança. Eu não entendia que aquilo era um gatilho para mim. Eu não entendia ali, pequenininho, ele tinha menos, gente, ele tinha 4 anos e meio. E não falo disso com orgulho, não. Eu falo disso mostrando para vocês que é uma história real, que acontecia comigo, e mostrando para vocês que a gente consegue cuidar desses gatilhos, porque hoje eu faço atividade com eles. Hoje eu olho para a lição de casa de um outro olhar, de uma outra visão, com muita paz e amor, com muita tranquilidade. Isso já não é mais um caos na minha casa. Deixou de ser já há alguns anos aí. Não muitos anos, né? Mas já deixou de ser alguns anos. Cuidei com muito amor, com muita autocompaixão desse gatilho. Mas ali, quando eu percebi esse gatilho da lição de casa, por exemplo, eu percebi esse gatilho, eu pensei, cara, deixa eu olhar para minha história. E aí eu lembrei da minha mãe. Eu sou filha de professora. Eu sou filha de professora. E quantas vezes eu era trancada no quarto. Porque eu só podia sair do quarto se eu soubesse tudo na ponta da língua. Eu só era vista se eu tirasse 10. Se eu tirasse 10, eu não fiz mais que a minha obrigação. Se eu tirasse 9, podia ser 10. Então, vocês entendem o quanto isso vem da minha história, o quanto eu fui cobrada para ser essa filha inteligente, essa filha de professor, porque afinal eu era filha de professor, eu tinha que ser boa aluna. A minha mãe me dava aula, ela era a minha professora dentro de sala de aula. Por 2, 3 anos seguidos, ela era a minha professora. Então, vocês conseguem perceber o quanto isso era um gatilho para mim? Eu lembro de eu ter uns 4 anos e meio, eu era adiantada 1 ano, né? Tanto é que eu entrei na faculdade de medicina com 16 anos. E eu fiz 1 ano de cursinho. Mas esse adiantar 1 ano me custou esses gatilhos. Por que me custou esses gatilhos? Porque lá, quando eu tinha 4 anos e meio, a gente morava na fazenda e meus pais não tinham condição mais de me levar até a cidade para ir para a escola. Então, ali só tinha a primeira série. Então, com 4 anos e meio, a minha mãe falou, para você entrar na primeira série, você vai ter que aprender a ler, vem aqui. E eu lembro que eu era uma criança pequena, de 4 anos e meio, ela me sentava no sofá e ela dizia, lê, você tem que ler, você tem que ler. A, B com A, Bá, aquele sistema antigo ainda, né? B com E, B, e eu chorava, eu dizia, mãe, eu tô cansada, mãe, eu não consigo, mãe, eu tô cansada, mãe, eu não consigo.
E ali forçou, com 5 anos realmente eu estava lendo. Mas como que não vai ser um gatilho para mim, gente? Como que eu não vou olhar isso como uma ameaça? Como que o nosso corpo não vai olhar isso como uma ameaça? Então, ali, eu só fui me dar conta disso lá com o meu filho. Mas quando eu me dei conta disso com o meu filho, eu me dei conta de outras coisas da minha vida também. O quanto eu me cobrava em excesso. O quanto para mim, se eu não fizesse perfeito, não estava bom. O quanto para mim sempre tinha que ser 10. Esse 10 perfeição que nem existe. Inclusive na maternidade eu exigia a perfeição. Olha quantas portas reconhecer esse gatilho me abriu para curar. Opa, isso aqui então é disso. Ou precisa disso. É como se você fosse puxando um fio, ó, e você vai ali puxando, e você vai encaixando peças, e aí você cura uma coisa, cura outra coisa, cura outra coisa. Você fala, cara, eu não tenho o quê? Eu não tenho o quê? Eu não tenho o quê? Isso aqui é só meu cérebro tentando entender de uma coisa que interpretou como ameaça quando era criança, que agora não é ameaça mais. Ó, respira, tenha paz. É libertador. E não só pra gente, para os nossos filhos também. Vocês têm ideia do tamanho da liberdade que a gente se permite nesses momentos, quando a gente reconhece um gatilho e cuida deles? E cuida com amor, com carinho, com compaixão. Então, esse gatilho meu da lição de casa que eu tô trazendo aqui para vocês, que pode ser outro gatilho em relação à vida de vocês, nomeie esse gatilho, abrace ele, entenda que o seu cérebro de criança usou isso como uma defesa para te proteger e criou pensamentos em cima disso. Mudou sua personalidade em cima disso, para te defender daquilo. Então, o me cobrar em excesso, em querer tirar sempre 10, em querer estudar demais, se destacar demais, me beneficiou em algumas coisas? Sim, mas em outras coisas, em compensação, me adoeceu. Me adoeceu na intenção de proteção, mas que me fez mal, mas que hoje eu posso cuidar. Hoje eu posso tirar daquilo que é bom, abraçar aquilo que foi bom e cuidar daquilo que não foi. Então eu cuido daquilo que não foi para eu não sangrar as minhas feridas nos meus filhos, para que eles não precisem tratar aquilo que não é deles, para que eles olhem para eles como sendo inteiros por ser quem eles são, não porque eles tiram um 10. Não porque eles sabem fazer uma letra bonita na lição, porque eles já são inteiros. Porque nessas questões aí a gente vai quebrando também a autoestima dessa criança, como se ela sempre se achasse ineficiente, né? Produzir mais. Autocobrança excessiva vai muito desse lugar. Pais muito críticos geram adultos que se cobram excessivamente, tá? Depois. Então, quando a gente reconhece que isso é um gatilho, que eu cobro demais meu filho, porque eu também fui muito cobrado, e é por isso que meu corpo está aqui nessa posição de cobrança excessiva, eu cuido para que isso não aconteça mais na minha criança. Eu cuido para que isso não se repita também mais dentro de mim. E isso vai me permitir ter muita liberdade. Então, ali, quando eu reconheci os meus gatilhos, e esse da lição de escola foi um gatilho muito importante para mim reconhecer, eu comecei a olhar para ele com carinho, porque se eu olho para ele com violência para dentro de mim, eu não cuido de nada. Assim como se da minha criança, dentro do curso intensivo de prevenção de traumas da infância, eu tenho uma aula que eu falo bastante sobre isso. Se eu não olho com compaixão, esquece. Meu cérebro também não cria conexões. Não vai criar conexões de segurança, de mostrar que agora aquele momento é seguro. Se eu fico aqui só me criticando, culpa, você fez tudo errado, olha o que você fez, eu continuo lá. Naquela mesma educação. Eu tô tentando ser respeitosa com os meus filhos, mas a educação rígida tá comigo. Ou seja, eu tô no mesmo lugar. Porque começa de dentro para fora. Não tem como eu mostrar para os meus filhos algo que eu nem vivo dentro de mim. Então a gente precisa fazer esse caminho de reconhecer que dentro de nós também a gente precisa desenvolver esse olhar de compaixão. Então eu abraço esse gatilho, eu agradeço ele, obrigada, eu sei que você veio para cá para me defender num momento que meu cérebro era um cérebro de criança, mas tem pessoas que na adolescência é um gatilho muito intenso. Então depende muito do momento da sua vida em que você recebeu mais violência, mais esse amor condicional, né, de ser muito agredida às vezes pelo jeito de olhar, educação na base do medo,
Depende da forma, do momento da sua vida em que isso aconteceu. Era um cérebro de criança, não dá pra gente saber em que momento isso aconteceu. Então, quando eu olho para esses gatilhos com muita autocompaixão e reconheço eles, olho para eles e digo, agora eu sou um adulto. Agora eu sei cuidar de mim. Agora eu sei cuidar de mim, eu sei cuidar desses gatilhos. Eu começo a olhar para eles com compaixão e eu começo a mostrar para esse meu corpo que isso não é mais um momento para se defender. Eu não preciso mais me defender dessa criança que joga essa comidinha no chão. Eu posso educar essa criança mostrando para ela, filho, tem aqui essa bolinha, a bolinha você pode jogar no chão, mas eu não preciso gritar, eu não preciso violentar, eu não preciso ameaçar e nem chantagear e nem usar mecanismos, entendam isso. Chantagem, ameaça, punição são mecanismos rápidos, porque aquilo é um gatilho para mim e aquilo naquele momento resolve rápido. Naquele momento resolve rápido, porque é um gatilho para mim. Só que custa caro para sua criança. Custa caro para a saúde mental e para a saúde física da sua criança, porque você está deixando esse corpo em alerta, o corpo da sua criança. Então você deixou de ter esse gatilho, mas a sua criança continua em alerta. O que é o ideal? A gente reconhecer esse gatilho, a gente mostrar para o nosso corpo que a gente não precisa se defender mais naquele momento. Isso é um exercício, por repetição. E aí, naquele momento, eu consigo ensinar a minha criança, repetindo, pelo exemplo, conversando, dialogando, inteligência emocional. E essa criança, esse adolescente também está aprendendo sobre inteligência emocional. E foi isso que eu comecei a fazer. Nesse gatilho em relação à lição de casa, eu comecei a fazer exatamente isso, a ensinar meu corpo. Então, eu comecei a colar corações perto da mesa onde eu estudava com meu filho, onde eu ajudava ele nas lições de casa. Eu colei uns corações, eu imprimi corações na impressora. Porque quando a gente olha, a gente se lembra mais, né? Porque no momento do gatilho, às vezes ele vem de forma muito intensa. Então eu comecei a colar corações em lugares que eram gatilho, perto da mesa de refeição, ali na hora do banho, ali no momento da lição. Aonde tinha gatilho, para mim, eu colei corações. Aquele coração não era para olhar para o meu filho, também, consequentemente sim, mas era mais do que isso. Era para eu aprender a olhar para mim, para eu aprender sobre o amor a mim mesma, a passar segurança para mim naquele momento. Porque eu sabia que se eu passasse segurança para mim naquele momento, o meu corpo ia começar a criar novas conexões e entender que aquilo não era ameaça. Então, coração significava amor. Tenha amor por você. Tenha amor por você. Tenha amor por você. E é lindo esse processo, porque com o passar do tempo, aquele gatilho que antes era muito intenso, de perder a paciência na lição, eu estava rindo, eu estava brincando, eu estava divertindo, e ele estava aprendendo. Eu não queria que ele aprendesse, né? A gente não quer que a criança aprenda, quando ela faz lição não é para aprender. Agora, se eu tô ali, gritando com a criança, punindo, ameaçando, faz logo isso, com face de raiva, com voz, com um tom de raiva, eu bloqueio o cérebro dessa criança para aprender, gente. Ela não vai nem prestar atenção no que está escrito ali. Não vai nem prestar atenção, porque o cérebro fica ativado no medo, as conexões não estão acontecendo na área do aprendizado. Então, como é importante a gente olhar para esses gatilhos e cuidar deles com amor. Então, nomear esses gatilhos de vocês é o principal ponto. Segundo ponto muito importante, eu ter ferramentas para vocês, adultos, e dentro do CEPIT, do Curso Intensivo de Prevenção de Traumas na Infância, a gente fala bastante dessas ferramentas de autorregulação. Não só eu, como a Nath também. A Natasha tem uma aula ali dentro sobre isso, com algumas ferramentas de autorregulação para vocês, que a gente vai usar antes da gente chegar nesses gatilhos. O autocuidado, que é muito importante, tem uma aula lá dentro só sobre o autocuidado uma visão ampla. Esqueça esse autocuidado, que é um autocuidado que é só físico, não é isso. O autocuidado ele é muito mais amplo do que vocês podem imaginar. A gente precisa de um autocuidado emocional, mental, físico, nutricional. O autocuidado ele é amplo e ele não precisa necessariamente ser feito, não tenho tempo. Opa, tem sim. E ali dentro eu vou mostrar para vocês como a gente tem e muitas vezes a gente não se dá conta. Sabe por que muitas vezes a gente não se dá conta desse nosso autocuidado? Porque a gente tá com o cérebro ali no modo defesa. Quando eu tô com o cérebro no modo defesa, eu não olho para mim, eu olho só pro outro, porque o outro é uma ameaça pro meu cérebro. Então eu não consigo olhar para mim. E aí é que a gente vai ensinar para esse corpo que ele não precisa se defender. Chega de viver nessa defesa.
nessa defesa contra o parceiro, essa defesa contra os nossos filhos, né? Às vezes a gente tá aqui cheia de gatilho o tempo todo, nosso radarzinho capta essas pistas que aconteceram lá na nossa infância, desse nosso cérebro infantil que entendeu como ameaça, em coisas, situações, gente, naturais, normais, e a gente não se dá conta. E sabe o que a gente faz? A gente fica aqui anestesiando o nosso cérebro. Ao invés da gente entrar em contato com isso e cuidar, porque às vezes é doloroso entrar em contato, e a nossa mente vai fugir um pouquinho, tá? E vai criar até falas para fugir, pensamentos para fugir. Justamente porque não quer entrar em contato de novo. Mas quando eu entro em contato com o que é gatilho para mim e cuido disso aqui, eu consigo viver o momento presente, eu consigo viver o agora, eu consigo estar com a minha criança. E a criança, ela começa a sentir o nosso amor também, de verdade, o nosso amor incondicional. Porque quando eu demonstro amor para o meu filho, quando ele está chorando, que são nos momentos mais desafiadores que os nossos filhos mais precisam da gente, eu falei isso na live de ontem, quando eu mostro para o meu filho que aquilo não é mais ameaçador para mim, porque o meu corpo já entendeu que é seguro acolher, que é seguro dar colo no momento de explosão emocional, que é seguro conversar e dialogar com a criança, ao invés de ficar punindo, castigando, que ali eu ensino muito mais, porque o cérebro seguro, ele aprende muito mais do que um cérebro que está com medo. Eu começo de fato a fazer novas trilhas neurais dentro do meu cérebro e fornecer essa sensação de segurança. E a educação vai ficando cada vez mais leve. Isso é um resumo, né, do que eu estou dando para vocês. Dentro do curso tem muito mais do que uma educação com prevenção de traumas na infância. Aí as pessoas dizem para mim, Pri, mas eu não sou traumatizado. Mas tá cheio de gatilho. A criança espirrou, grita, a criança gritou, grita, a criança não quer tomar banho, dou um grito, eu ameaço, eu chantageio. Vai me dizer que isso não é trauma. Vai me dizer que seu corpo não enxergou isso lá atrás como ameaça, porque aconteceu com você. É uma situação em que a gente pode resolver com conversa, com diálogo, através do exemplo, muitas vezes, e a gente está ali usando técnicas para fazer com que aconteça rápido aquilo que eu quero, porque é um gatilho para mim, por isso que eu quero que aconteça rápido. E o cérebro cria esses pensamentos de defesa, né? Ah, não, não resolve. Ah, não, essa educação aí não resolve. São todos pensamentos de defesa para fugir desses gatilhos. Porque eu quero resolver isso logo. Eu quero resolver isso logo. O corpo quer resolver isso logo, para não ficar ali. E aí a gente muitas vezes tem tantos gatilhos dessa educação rígida que a gente recebeu, a gente carrega tantos gatilhos, que é incompatível ficar sempre no estado de defesa. E o que acontece? O nosso corpo passa a buscar, prestem bastante atenção nisso, o nosso corpo passa a buscar formas falsas de regulação. Eu chamo falsa regulação, pseudo-regulação, para fazer umas descargas, porque está gastando energia demais. Então a gente começa a buscar umas falsas regulações aí para fazer descarga. Quem adivinha quais são as falsas regulações? Comentem aí para mim se vocês identificam em vocês falsas regulações. Enquanto isso, eu vou ver se eu acho uma água aqui. Comentem aí para mim se vocês identificam falsas regulações. Aonde vocês buscam falsas regulações? Tela, né? Tela. Compras. Comprar em excesso. Droga. O álcool. Trabalhar em excesso, trabalhar demais. Tudo aquilo que anestesia a sua mente, né? Tudo aquilo que te anestesia, que não te deixa ficar conectado com você, tá te levando para esse lugar de fuga. Fuga para não lidar com esses gatilhos que são muitos. Então você começa a fugir, não consegue entrar em contato. Então você usa fugas, mecanismos de fugas. Trabalho em excesso, ou tô sempre aqui na tela, na rede social, ou compras, né? Coloca um monte de coisa, comida, vários. São várias fugas que o nosso corpo faz para criar essa falsa regulação. Por que é uma falsa regulação? Porque eu não entrei em contato com aquilo que incomoda. Eu não cuidei daquilo que incomoda. Eu não trouxe uma verdadeira segurança. Eu não olhei para isso com carinho, com amor, com compaixão. Meu cérebro buscou mecanismos de falsa regulação para não entrar em contato com isso. E que lindo que a criança vem para entrar em contato com isso. Que lindo que a criança vem para mostrar para você, para abrir essa porta, escancarar, né? E faz você entrar ali e falar, ó, tá aqui, ó, isso aqui é seu, não é meu. Cuida disso.
E aí você começa a cuidar disso, e aí você também cuida desses vícios que você muitas vezes nem percebia que tinha, que atrapalham a sua vida há muito tempo, que você tá ali tentando resolver e não sabe por que você não consegue resolver. E aí você começa a enxergar e a olhar e falar, opa, isso é fuga, isso é falsa regulação. É por isso que aconteceu, é porque tem muitos gatilhos aqui, porque eu vim dessa educação na base do medo. Então, meu cérebro fica com esses gatilhos muito ativados. Então, meu corpo está sempre em defesa. Então, meu cérebro busca uma forma de relaxar um pouquinho mediante isso que está acontecendo. E aí faz essas fugas. Então, opa, aí você começa a olhar para esses gatilhos e a cuidar desses gatilhos e a mostrar para esse corpo que não faz mais sentido ele se defender, que era uma criança que se defendia, e agora você é um adulto e você tem responsabilidade, e você tem conhecimento, e você está adquirindo conhecimento, e você está adquirindo ferramentas para cuidar desses gatilhos, para olhar com amor, com paixão para eles, e agora você consegue realmente estar com você. Você não precisa mais fazer essas fugas, você consegue estar com a sua criança. Eu percebo, por exemplo, tem algumas pessoas que dizem para mim que não conseguem brincar com os filhos. Tem algumas pessoas que dizem para mim que não conseguem, por exemplo, acolher a criança quando chora à noite. Ai, eu não consigo. Ai, para mim. Porque muito provavelmente nesses momentos, ou da brincadeira, ou do acolhimento, acontecia muita crítica, ou porque de fato não recebeu, e aí meu cérebro também não sabe dar, não aprendeu. Então a gente cria essas trilhas neurais para a gente oferecer isso para a criança. E mais do que oferecer para a criança, né? É hora de oferecer para a gente também, algo que eu nunca recebi. Então eu olho para aquele gatilho, ele me desorganiza, e eu ofereço para o meu corpo aquele abraço que ele precisava ter recebido lá quando era criança. De dizer em uma frase simples aquilo que faz toda a diferença, não só para a gente, como para os nossos filhos também. E eu tô aqui com você, você tá seguro. Só basta isso. Você tá seguro. E você sente a segurança. Isso não é mais uma ameaça. Eu não preciso me defender. E a gente passa a se defender, olha e comece a observar mais esses gatilhos, o quanto vocês se defendem de muitas coisas, de muitas pessoas. E vocês têm esses pensamentos de defesa que nem fazem sentido em relação a muitas pessoas, porque são gatilhos criados lá quando você era criança. Então, muitas vezes a gente está aqui querendo se isolar do mundo porque a gente desconfia. Então, são pensamentos de defesa. Porque é gatilho, é gatilho, é gatilho. Lá atrás, aconteceu uma situação em que eu não pude confiar no meu cuidador principal, em que eu dizia, conta a verdade, você não vai apanhar. Pum, batia. Então, agora eu não consigo confiar nas pessoas. Tudo isso, gente, tudo isso é gatilho, são portas que a gente vai abrindo, que a gente vai entendendo que por ser um gatilho, o meu cérebro desenvolveu pensamentos e comportamentos de defesa que não fazem sentido mais na vida adulta, que lá na infância fazia, mas que não fazem mais sentido. E obrigado por ter desenvolvido esses mecanismos de defesa. Gratidão, porque é o que o meu cérebro conseguiu lá com o cérebro de criança. Só que agora, com esse cérebro pronto e desenvolvido, eu tenho a habilidade e a capacidade de buscar informações e caminhar de uma forma diferente. E tirar essas pedras, esses pesos de mim e da minha criança. Porque a gente passa, é muito difícil não passar, né? Por mais que eu não grite, às vezes meu corpo tá ali, ó, com olho de raiva, o tom de voz de raiva, e a criança tá captando tudo, tá captando que ela é rejeitada quando ela sente raiva, que ela é rejeitada quando ela sente medo, que ela é rejeitada quando ela chora. E qual é o mecanismo de proteção e defesa ela vai desenvolver? Você sabe? Não. Talvez ela comece a guardar as emoções, enfiar tudo debaixo do tapete, e aí ela vai colher doença autoimune, aumento de pressão arterial, doença cardiovascular, depressão, ansiedade, você não sabe o que vai acontecer. Qual é o mecanismo de defesa que ela vai desenvolver. Então, opa, bora olhar para essa situação, entender que isso aqui é um gatilho meu, não pertence à minha criança, e caminhar. Não adianta vocês assistirem essa live, essa aula hoje, e achar que amanhã vocês vão fazer tudo diferente, é uma caminhada. E é por ser uma caminhada que eu ofereço dentro do curso de prevenção de traumas na infância um grupo para estar com vocês nessa caminhada. Para ir guiando, para ir ajudando, para ir auxiliando, a olhar para esses gatilhos, a entender quais são, como é que eu vou lidar com essa situação. E impressionante, gente, é tão impressionante, só para contar uma
último gatilho meu aqui para vocês, depois eu falo para vocês o que ainda é gatilho que eu tô trabalhando. Que, para vocês terem uma ideia, eu tive problemas em relação à adaptação escolar dos meus 2 filhos. E eu entrei na escola com 4 anos. Adivinham com que idade eu tive problema em relação à adaptação escolar dos meninos? Com 4 anos. E eu lembro como foi o meu processo de entrar na escola com 4 aninhos. Que era a escola que era na cidade, meus pais tinham que levar, porque a gente morava na fazenda e tal. Foi sozinha, né? Quem me levou foi meu irmão, que tinha 6. Então, eu sofri provavelmente a sensação do abandono ali. Eu não tive um adulto que fizesse corregulação, né? Eu me calei e guardei aquela sensação, aquele sentimento. Eu me calei e guardei. E por me calar, por resolver sozinho algo que eu não dava conta, porque eu era uma criança, levou ao processo de traumatização e virou um gatilho. Então, quanto foi difícil para mim expressar segurança quando os meus filhos entraram na escola, porque foi um gatilho para mim. Então, quantas situações se repetem? Hoje, para mim, ainda é um gatilho que eu tenho trabalhado, que tem melhorado, mas ainda é um gatilho. Briga entre irmãos. Na minha casa, somos em 3 irmãos. E a gente brigava muito, 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 muito. E foi muito impressionante quando eu me dei conta que aquilo era um gatilho para mim, há uns anos atrás. E aí eu mandei uma mensagem para minha mãe e eu falei para ela: mãe, qual era o momento nosso de infância que era mais desafiador para você? Que você mais perdia a paciência? Aí ela me respondeu: quando vocês brigavam. Eu, pronto, resolveu. Entendi por que para mim é um gatilho tão intenso. E aí eu perguntei para ela: e para sua mãe? Você sabe qual era? Mesma coisa, filho. Quando a gente brigava. E aí eu pensei: é responsabilidade minha. Pode parar aqui. E quanta coisa pode parar na gente? É um caminho. E pode parar. Vai reduzindo, reduzindo, reduzindo. Quando começa ali as discussões deles, eu já busco ferramentas para me autorregular, para ir mostrando para o meu corpo que ele está seguro, que ele está seguro. Pode parar aqui, não precisa continuar. Eles não precisam perder a paciência com os filhos deles, quando os filhos deles estiverem brigando, discutindo. Eles não precisam. Eles podem, pelo contrário, até melhorar a relação entre irmãos. A gente tem uma aula fantástica dentro do curso de prevenção de traumas na infância, da relação entre irmãos, com a Mari Furtado, que é especialista nesse assunto. Uma aula linda, 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 linda da Mari. Lindíssima. Então, para vocês que estão aqui hoje comigo ao vivo, inscrições do curso intensivo de prevenção de traumas na infância já estão se encerrando, a gente está aí nas últimas 24 horas. Eu te convido a estar comigo lá dentro. As aulas são todas gravadas, de fácil acesso, facinho para vocês ouvirem. Já vão ficar todas disponíveis para vocês dentro da plataforma. A gente tem e-books também lá dentro para facilitar vocês nessa caminhada, inclusive brincadeiras de conexão com a criança. A gente está com um descontão nessa turma. Além de estar comigo dentro desse grupo de WhatsApp, eu e mais 4 especialistas na prevenção de traumas na infância, para ter um grupo bem de olho ali no crescimento, no desenvolvimento dessas habilidades de regulação emocional com vocês, de cuidar da história de vocês e da família de vocês. Eu convido vocês a estarem comigo dentro do curso de prevenção de traumas na infância. É só ir no último post que eu fiz, no último Reels, escrever CPTI, você vai receber o link de inscrição, ou no link da bio também você recebe o link de inscrição. E vai ser um prazer imenso ter você lá dentro comigo. Imenso, gigante, para fazer essa caminhada. Eu te convido a estar lá dentro. Amanhã tem mais uma live. A live amanhã é à noite. Se eu não me engano, 9h30 para vocês do Brasil e 8h30, é isso mesmo. Tá aqui na minha agenda. E 8h30 para mim aqui, né, o horário aqui da Flórida. E eu convido vocês a estarem comigo nessa caminhada para a gente fazer essa prevenção de traumas na infância, que é tão importante, que promove saúde física, mental, saúde social, saúde comportamental. Se a gente quer um mundo melhor, que a gente comece essas mudanças dentro da nossa casa, né? A mudança que começa de dentro para fora. Aqui a Kelly dizendo que é minha aluna, que ela tá amando o curso, que vale super a pena. Obrigada, Kelly, obrigada. Eu tenho recebido muitos feedbacks positivos de vocês, realmente. E a gente tem o certificado no final, para quem quiser, né? Depois de fazer essa conclusão, a gente também tem um certificado. E essa rede de apoio de pessoas que vivem a mesma realidade com você, ali dentro do grupo de WhatsApp, te dando as mãos, né? Junto com as especialistas que vão estar ali dentro também,
Pense, são 5 pessoas especialistas na prevenção de traumas na infância, certificadas, né, com certificados reconhecidos pelo MEC. Então, é maravilhoso você poder estar ali com pessoas que realmente têm esse conhecimento, que têm história real, né? Tô contando aqui história real da minha vida para vocês perceberem que é possível, e que é verdadeiro, e que é sincero, e que é de coração, e que é o que eu desejo para todas as famílias. Por isso que eu tô aqui. Um beijo para vocês, gratidão para vocês que estiveram aqui comigo ao vivo pelo Instagram e para vocês que estiveram aqui ao vivo comigo também pelo YouTube. Quem quiser assistir a aula desde o começo, é só enviar ali no direct um quero, que eu envio para vocês a aula também para assistir desde o começo. Que a aula ficou linda. Mais informações sobre o curso. A aula de amanhã é sobre comportamento desafiador. Sobre os comportamentos desafiadores. Como lidar com os comportamentos desafiadores sem traumatizar, sem levar o processo de traumatização. É isso que a gente vai falar na aula de amanhã à noite, tá? Ativem os sininhos aí, por favor. E já vai compartilhando para que bastante gente esteja online, acho que vai ser importante. E sobre o curso, tem mais detalhes, é só clicar ali. A gente está com um valor maravilhoso desse curso, porque tem ali dentro uma entrega gigantesca. Quem aqui é meu paciente, passa comigo em atendimento, sabe que os meus valores de atendimento são maiores do que o do curso. Então, é um curso que tem tudo ali dentro e eu ainda vou estar com vocês dando as mãos, tá? Um beijo para vocês, um beijo para vocês. Quem quiser assistir depois, é só entrar em contato. Obrigada pela presença aqui. Obrigada mesmo de coração. Um beijo.